pensam que é em vão que a Escritura diz que o Espírito que Deus fez habitar em nós, Espírito aqui com E minúsculo, aquele Tiago estaria se referindo lá a Gênesis, quando Deus soprou o Espírito de vida no homem, e o homem depois caiu, e esse Espírito que agora está caído, ele tem ciúmes, zelos, paixões. Então a tradução poderia ser essa: vocês acham que é em vão que a Bíblia diz que o Espírito que Deus colocou em nós, ele depois da queda tem paixões violentas e desejos fortes? Como se Tiago estivesse dizendo: vocês estão menosprezando, ou vocês estão esquecendo o que a Bíblia diz a respeito do coração de vocês. O coração de vocês tem paixões fortes, o espírito caído do homem tem essas paixões. Agora o verso 6 faz sentido. Antes, Deus dá uma graça maior. A graça de Deus é maior do que essas paixões do nosso coração. E aqui está aberto o caminho para Tiago dizer o que é que Deus pode fazer para nos livrar dessa situação de mundanismo. Se nós interpretarmos o verso 5 dessa forma, que ele está se referindo às paixões pecaminosas do seu coração, no verso 6 Tiago está dizendo de que maneira elas podem ser vencidas. Elas podem ser vencidas pela graça de Deus, que é maior do que essas paixões. Só que, verso 6, ao citar aqui mais uma vez a Bíblia, dessa vez a gente sabe onde é que Tiago está citando, ele está citando Provérbios 3:34, ele diz assim, a citação dele é essa: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é que eu preciso para me livrar do mundanismo? O que é que eu preciso para voltar a ter uma vida de oração? Eu não posso vencer as paixões do meu coração, porque meu espírito caído, ele aspira, ele anseia com ciúmes, com zelo dentro de mim pelas coisas pecaminosas. Mas existe um poder maior do que o poder do meu coração. Esse poder é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a sua misericórdia, é o poder do Espírito Santo de Deus que vem sobre mim. Só que Deus dá a sua graça não ao arrogante, mas Ele dá a sua graça a quem? Os humildes. Então, o que é que eu faço para obter a graça de Deus, para me livrar da escravidão, do domínio do pecado no meu coração, para que eu possa orar e ter comunhão com Deus? Tiago diz, do verso 7 até o verso 10, portanto, vocês vão fazer estas 11 coisas. Vocês querem a graça de Deus para se livrar das paixões do pecado e poder ter as orações respondidas? 11 coisas. Primeiro, verso 8, chegai-vos a Deus. Vocês não oravam, vocês não têm porque não pedem, mas agora cheguem-se a Deus. Segundo, purifiquem as mãos, pecadores. Purificação das mãos significa confessar os pecados, pedir perdão. Veja o verso 7, que acabei passando, voltando ao verso 7. Sujeitai-vos a Deus. Essa faltou. Ainda no verso 7, resisti ao diabo. Agora Tiago revela quem também está por detrás de tudo isso. Ele não tinha falado no diabo até agora, não é? Tinha falado do mundo, das paixões do nosso coração, mas agora ele menciona o diabo, porque o diabo está por detrás de tudo isso. Ele usa tudo isso. Resiste, cheguem-se a Deus, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo. Verso 8, chegai-vos a Deus em oração. Verso 8 ainda, purifiquem as mãos e limpem o coração. É a linguagem que Tiago diz para a gente confessar os pecados a Deus, buscar purificação pelo sangue de Jesus. No verso 9, afligi-vos, lamentai e chorai, tomar uma atitude de quebrantamento. Ainda no verso 9, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, como num dia como esse de hoje, em que o jejum nos ajuda a fazer isso, a quebrar o nosso coração, nos afligir diante de Deus, examinar o nosso coração e perguntar a Deus, por que o Senhor não está ouvindo as nossas orações? Por que eu não gosto de orar, é difícil orar, ou porque eu oro mal? De onde vem, por que tudo isso? Então esse é o momento de nós tirarmos a alegria do nosso rosto, de converter a risada em choro e nos afligir e lamentar diante de Deus, como ele diz aqui. E resume tudo no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Estão acompanhando o raciocínio de Tiago? Vocês não oram, e quando vocês oram mal, por isso Deus não atende. Mas por que Deus não atende? Porque vocês estão amando o inimigo de Deus, que é o mundo. E vocês estão pensando que isso é brincadeira? Não é não. O coração de vocês tem paixões fortes, ele zela, ele cobiça fortemente.
Mas Deus dá uma graça que é maior do que as paixões do nosso coração e que pode restaurar essa comunhão com Ele. Só que essa graça Deus dá aos humildes. Ele resiste ao soberbo, ao arrogante. Ele resiste a isso. Mas a quem se humilha diante dele, Ele concede essa graça. Então, para que vocês sejam abençoados com a graça de Deus, o derramar do seu Espírito sobre nós, vocês têm que se sujeitar a Deus, vocês têm que resistir ao diabo, chegar-se a Deus, purificar as mãos, limpar o coração, se afligir, lamentar e chorar pelos seus pecados, tirar o riso do coração de vocês e da cara de vocês, converta-se toda a vossa alegria em tristeza. Verso 10, se humilhem na presença do Senhor. É o que tudo isso representa, se humilhar na presença de Deus. E Ele, agora vem. São 11 mandamentos, mas tem 3 promessas. Olha o que Deus promete a quem faz isso. A primeira promessa está no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e... não, isso mesmo, verso 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente fala muito de batalha espiritual. E tem muitas igrejas que têm, e muitos movimentos que são voltados para a batalha espiritual. E nessa batalha espiritual você vai aprender uma tecnologia espiritual para combater o diabo. Então, tipo assim, né? Descobrir o nome do demônio, mapeamento espiritual, onde é que está o trono de Satanás, amarrar o diabo, mandar o diabo embora, né? Decretar ou repreender Satanás, vai aprender tudo isso. Eu quero resumir tudo isso numa única coisa. Você quer botar o diabo para correr? Você só precisa fazer uma coisa. O que é que Tiago diz que bota o diabo para correr? Resista ao diabo, só. Resista aquelas tentações que vêm no coração, às quais Tiago se refere aqui no começo do capítulo, e que são usadas pelo diabo para destruir você. Resista ao diabo e ele vai embora. Não precisa amarrar, até porque se amarrar ele não pode correr. Então não precisa amarrar, decretar, determinar, repreender, fazer mapeamento, não precisa. É só dizer não, como Jesus disse no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, dizer não, não e não, e ele vai embora. Então a primeira promessa, você vai dessa forma mandar Satanás embora. Mandar Satanás embora. Segunda promessa, no verso 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Agora sim. Antes, verso 4, ele era inimigo, e o inimigo não responde o pedido do outro. Você ora, Deus não vai responder, você está no estado de inimizade contra Ele. Mas agora você se arrependeu, você se sujeitou a Deus, você se chegou a Deus em oração, e Deus se chega a você. Ou seja, Ele chega perto, como quem diz, pode falar que eu estou ouvindo. Ele chega pertinho, e você vai sentir a presença dEle, você vai ver como vai ser diferente, e Ele vai atender suas orações, Ele vai atender as nossas orações. E tem a última promessa que está no verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tudo aquilo que você queria desde o começo, você poderia ter se tivesse buscado a Deus, se você tivesse se humilhado diante dEle, se você tivesse quebrantado o seu coração diante dEle, se você tivesse procurado a graça e a misericórdia de Deus, Ele se chegaria a você, Ele exaltaria você, responderia às suas orações, os seus desejos, se nós tão somente fizermos isso. Querido, nós estamos aqui hoje com esse propósito de nos humilhar diante de Deus, de clamarmos a Ele, colocar nossa vida em ordem diante dEle. Tire o dia de hoje para fazer isso que Tiago está recomendando aqui, para limpar as mãos, limpar o coração, limpar a sua consciência, colocar a vida em ordem diante de Deus, se quebrar diante dEle e dizer: Deus, o que é que está errado na minha vida? O que é que eu preciso mudar? O que é que precisa ser transformado em mim? Qualquer coisa que o Senhor disser, eu estou disposto a fazer. Tenho que romper um relacionamento, eu vou fazer. Tenho que devolver isso, eu vou devolver. Tenho que parar de fazer isso, eu vou parar. Eu tenho que seguir esse caminho, eu vou seguir, porque Tua graça é melhor que a vida. Tu dás uma graça maior àqueles que são Teus. Que essa seja, irmãos, a decisão e o propósito do nosso coração nessa manhã. E que o nosso Deus, conforme a sua promessa, se chegue a nós e nos exalte. E que Satanás corra, fuja diante do exército de Deus, diante do seu povo, que em oração procura e obtém o favor do Altíssimo.